Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Bergam, professor da plataforma Gonçalves Dias, mais uma vez com vocês aqui na TV Educação, o programa hashtag Fica em Casa Aprendendo, mais uma aula de matemática para os nossos alunos da terceira série do ensino médio. Lembrando que a gente está gravando os conteúdos aqui do primeiro período, né? E estamos falando de razão, tá? E dentro do assunto razão, a gente está estudando uma razão especial que é a escala numérica. Tá? Já falamos aqui daquela aula conceitual, o que é uma escala numérica. E como é um assunto que ele é muito abordado nas provas do Enem, a gente tem essa preocupação que você se prepare para a prova do Enem, que é algo importante para você, a gente trouxe aqui as questões que já caíram em edições anteriores, para que você possa perceber como é que esse conteúdo ele é explorado nessas provas. Para quando chegar a sua vez, você acertar a questão de escala numérica. Tá? Cai tantas questões que a gente vai fazer 2 vídeos, parte 1 e parte 2, de questões do Enem sobre escala numérica. Só lembrando o conceito, né? Escala numérica é uma relação, uma razão, né? Que compara grandezas, né? Através do quociente, entre o tamanho real das coisas e o tamanho no desenho. Tá? Usado nos mapas, nas maquetes, nas plantas da casa, em tudo que você for fazer uma redução. Beleza? Então vamos lá, vamos para a primeira questão aqui. A Olimpíada de 2016 serão realizadas na cidade do Rio de Janeiro. Uma das modalidades que trazem esperanças de medalha para o Brasil é a natação. Aliás, a piscina olímpica merece uma atenção especial, devido às suas dimensões. Piscinas olímpicas têm 50 metros de comprimento com 25 metros de largura. Se a piscina olímpica fosse representada em uma escala de 1 para 100, ele ficaria com as dimensões D. Então, pessoal, veja só, tá? Vamos analisar a situação. Ele falou que no desenho, aliás, na realidade, uma piscina olímpica tem 50 metros de comprimento e a largura de 25 metros. Certo? Isso aqui é o tamanho real. É o tamanho na realidade, as dimensões da piscina. Ele quer saber quais seriam essas dimensões se essa piscina fosse feita numa escala de 1 para 100. Tá? Então, beleza. Ora, turminha, olha só. Ele deu o tamanho real e ele quer o tamanho no desenho. Agora, lembrando uma coisa importante, escala é uma relação de centímetro para centímetro. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é essas dimensões que ele deu em metro, você transformar elas para centímetro, tá? Porque escala numérica é 1 centímetro para 100 centímetros, certo? Então, é importante que você faça essa transformação. E de centímetro, de metro para centímetro, basta você multiplicar por 100. Então, vou multiplicar isso aqui por 100, ó. Você vai ter que esse comprimento é de... Aí basta botar o 50 e acrescentar 2 zeros, ó, 5.000 centímetros. Certo? Assim como você vai fazer com a largura. Vou multiplicar essa largura aqui por 100 também, ó. Você vai ter, então, 2.500 centímetros. Ele quer, agora, galera, o tamanho no desenho. Então, olha só, escala, vou usar aqui a fórmula, né? Escala vai ser igual o comprimento no desenho, botar um C minúsculo, um Czinho, sobre o comprimento real. E aqui, botar a fórmula para a largura, certo? A escala é a largura Lzinho no desenho sobre a largura real. Tá? A gente falou isso para vocês em aulas anteriores. É uma relação entre, no numerador, você tem o tamanho no desenho, no denominador, o tamanho real. Beleza, a escala ele me deu. O comprimento no real ele me deu. Vamos calcular o comprimento real. Então basta você substituir aqui, turma. Vai ficar tranquilo. Vamos substituir aqui a escala. Vai ser uma escala 1 para 100. 1 para 100. Certo? O comprimento no desenho é o que eu quero saber. O comprimento real é de 5.000 centímetros.
certo? Então o que você faz? Faz meio pelos extremos. Ó. Você vai ter 100C igual a 5.000, certo? Aí basta você cortar aqui 2 zeros, ó. Corta 2 zeros. Então você vai ter que o comprimento no desenho é de 50 centímetros. E você pode proceder da mesma forma em relação a essa largura. Ó. Então a escala aqui vai ser uma escala de 1 para 100. A largura no desenho é o que eu quero saber. E aqui a largura real é de 2.500. Certo? Procede da mesma forma. Tá? Então fazendo aqui, ó, produto dos meios pelos extremos, tá? Você vai ter 100 Lzinho igual a 2.500. Ok? Cortando 2 zeros, você vai ter que a largura é de 25 centímetros. Certo? Então, qual é a opção verdadeira? É a letra C, né, galera? 50 centímetros de comprimento com 25 centímetros de largura. A resposta é a letra C da nossa primeira questão. Certinho? Vamos para a segunda. Sabe-se que a distância real em linha reta de uma cidade localizada no estado de São Paulo a uma cidade B localizada no estado de Alagoas é igual a 2.000 quilômetros. O estudante, ao analisar o mapa, verificou com uma régua que a distância entre as cidades A e B era de 80 centímetros. Os dados nos indicam que o mapa observado pelo estudante está na escala de letra A 1 para 250, letra B 1 para 2.500, 1 para 25.000, 1 para 250.000 ou 1 para 25 milhões. Tá? Então vamos analisar aqui. Então você tem aqui uma cidade A, tá? Uma cidade A, e você tem uma cidade B. A questão fala que essa distância entre a cidade A e a cidade B, essa distância real é uma distância de 2.000 quilômetros. 2.000 quilômetros. Beleza? Essa é a distância real. Aí o cara foi no mapa, né? No mapa, que é a redução, e viu que essa distância no mapa era de quantos centímetros? 8 centímetros. Então, é o Dzinho. 8 centímetros. E ele quer saber, então, qual foi a escala que esse mapa foi feito. Então, você sabe, né, que a escala é a relação entre essa distância no desenho sobre a distância real. Agora, tem um detalhe. Qual o detalhe? Das unidades, galera. Quando você colocar os valores aqui, eles devem estar na mesma unidade de medida. Perceba que não está. Esse 2.000 tem quilômetros. A relação é centímetro, centímetro. Então, tem que transformar esse 2.000 quilômetros, eu tenho que transformar para centímetro. Como é que eu faço? Ó, de quilômetro para centímetro são quantas casas? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro. São 5 casas. Então você vai multiplicar por quanto? Por 100.000. Por 100.000. Cada casa como se fosse um zero. Então vou pegar esse 2.000 e vou multiplicar por 100.000. Certo? Para transformar de quilômetro para centímetro. Tá? Como é 100.000, basta você acrescentar zeros, né? Então, vou botar esse 200 aqui, ó. Aliás, o 2.000. E vou acrescentar 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós temos aqui 200 milhões. 200 milhões de centímetros. Agora sim eu posso jogar esse valor na escala, tá? Então, quanto é que vai ser minha escala? Beleza, então vai ficar 8 para 200 milhões. 200 milhões. Só que eu tenho que simplificar isso, né? Porque na escala aqui tem que ficar 1. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar aqui o 8 e o 200 e multiplicar aqui pelo próprio 8. É isso?
porque aí fica 1 em cima. Então você vai ter que a escala vai ser igual a 1, 200 dividido por 8 dá 25. 25. Aí você acrescenta os zeros. 25 milhões. Certo? Então, a escala que foi feita, esse mapa aí, foi na escala 1 para 25 milhões. 1 centímetro do desenho equivale a 25 milhões de centímetros na realidade. Então, qual a resposta correta aí dessa questão? A resposta é a letra E. 1 para 25 milhões. Beleza, turminha? Certo. Vamos para a terceira questão aqui da nossa lista. Para uma atividade realizada no laboratório de matemática, um aluno precisa construir uma maquete da quadra de esportes da escala 28 metros de comprimento por 12 metros de largura. A maquete deverá ser construída na escala 1 para 250. Qual é a medida do comprimento e largura em centímetros? O aluno utilizará na construção da maquete. Então, questão bem parecida com a primeira. Tá? Então, veja que ele me deu aqui o comprimento e a largura real. Tá? Vou chamar aqui de C maiúsculo, comprimento real, que é de 28 metros. 28 metros. Certo? Ele deu também a largura real. A largura real é de 12 metros. E ele me deu a escala. A escala é de 1 para 250. Certo? Então ele quer saber o comprimento no desenho e o comprimento real. Já sabe, né, que a gente tem que fazer com essas medidas que estão em metro. Eu tenho que transformar isso aqui para centímetro. Vou multiplicar por 100, vou multiplicar por 100. Então você vai ter 2.800 centímetros. Certo? A largura também, transformando em centímetros, vai ficar 1.200 centímetros. Certo? Bom, agora a gente vai calcular. Escala vai ser o comprimento no desenho, que eu vou chamar de Czinho, e o comprimento real, que eu vou chamar de Czão. Em relação à largura, a escala vai ser igual à largura no desenho, que eu vou chamar de Lzinho, e a largura real, que eu vou chamar de Lzão. Certo? Então vamos só substituir. 1 para 250. 1 está para 250, assim como o Czinho, que eu quero saber, está para 2.800. Certo, turma? Então a gente vai fazer aqui produto dos meios pelos extremos, né? 250 Czinho igual a 2.800. A gente pode cortar aqui um zero com um zero, tá? Então esse Czinho vai ser igual a 280 dividido por 25. Se você for fazer essa conta com calma, você vai encontrar que esse comprimento no desenho é 1,2 centímetros. Tá? Da mesma forma, você procede em relação à largura, né? A escala é a mesma, a escala vai ser de 1 para 250. A largura é Lzinho, que eu quero saber. A largura real é de 1.200. Vamos substituir, ó. Tá, colocou a fórmula, basta você substituir os valores. Ó. Aí aplica aqui a propriedade da proporção, né? Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Vou ter 250 Lzinho igual a 1.200. Corta um zero. L vai ser igual a 120 dividido por 25, né? Tá multiplicando, passa dividindo. Aí você vai ter que essa largura vai ser igual a 4,8 centímetros, o comprimento e a largura desse laboratório de matemática. Então, vamos lá, a resposta correta, ó. Como ele falou, galera, presta atenção, comprimento e largura tem que botar na ordem, ó. Veja, letra A tem 4,8 e 11,2, mas está invertido. A resposta correta é a letra C, né? 11,2 e 4,8 na ordem que ele perguntou. Tá? Então preste atenção em relação à ordem, né? Como ele faz a pergunta.
para você colocar os valores na ordem, na opção. Certinho? Beleza, turma? Vamos lá para a quarta questão. Quarta questão. O esporte de alta competição da atualidade produziu uma questão ainda sem resposta. Qual é o limite do corpo humano? O maratonista original, o grego da lenda, morreu de fadiga por ter corrido 42 quilômetros. O americano Dale Carnegie, cruzando sozinho as planícies da Califórnia, conseguiu correr 10 vezes mais em 75 horas. Um professor de educação física, ao discutir com a turma o texto sobre a capacidade do maratonista americano, desenhou na lousa uma pista reta de 60 centímetros, que representaria o percurso. Se o percurso de Dale Carnegie fosse também em uma pista reta, qual seria a escala entre a pista feita pelo professor e a percorrida pelo atleta? Olha isso, galera. Ele falou que esse maratonista, né, ele percorreu uma distância de 42 quilômetros, né? 42 quilômetros. Aí o que o professor fez? O professor, discutindo esse assunto, né, ele desenhou uma pista, né, no caderno, né, ou na lousa, e nesse desenho que ele fez uma distância de 60 centímetros. Ele representou esses 42 quilômetros, que é a distância real percorrida pelo atleta, com esses 42 quilômetros. Tá? Então, esse desão aqui é 42 quilômetros. Então, ele quer saber se isso é correto, né? Se essa relação for correta. Esse desenho ele fez em qual escala? Qual foi a escala que ele fez para representar 60 centímetros em 42 quilômetros? Ou seja, 42 quilômetros é equivalente a 60 centímetros no desenho. Então, a gente vai ter que fazer o quê? Nós temos que calcular a escala. Tá? Escala é igual ao desenho sobre desão. Qual o problema que nós temos aqui? Mais uma vez um problema de unidade de medida. Tá? Se você também tem dificuldade em relação a isso, tá? É um pré-requisito para que você aprenda a escala numérica ou razão, você saiba transformar a unidade. Tá? Isso é importante, é um assunto que estuda lá no fundamental. Mas se você tem essa dificuldade, né, dá uma estudada nesse assunto aí. Então, para transformar 42 quilômetros, 42 quilômetros. Nós já fizemos aqui isso hoje, para centímetros, né? O que a gente fez aqui, ó? Nós fizemos agora aqui, ó. Você vai multiplicar o quê? Por 100 mil. Tá? Só lembrar que são 5 casas, ó, de quilômetro até centímetro. Cada casa dessa é um zero, quando é medida linear. Então, vou pegar esse 42 e vou multiplicar ele por 100 mil. Certo? Fazendo isso, galera, você vai encontrar o quê? Você pega esse 42 e acrescenta esses 5 zeros aí, ó. Então você aí tem 4.200.000 centímetros. Beleza? Pronto. Agora sim. Agora eu posso jogar esses valores na fórmula. Porque você já tem as unidades, as medidas na mesma unidade, né? Então, a escala vai ser igual a 60 sobre 4.200.000. O que a gente pode fazer aqui? Tem que ficar um em cima, né? Posso cortar esse zero aqui com esse zero aqui. E posso simplificar o 6 com 42. Ó. Dá para você dividir por 6, ó. Certo? Então você vai ter que a escala vai ser igual de 1, aí que vai ficar o 7, né? 42 por 7, e aí coloca os 4 zeros. 2, 3, 4. Então a escala foi de 1 para 70 mil. A escala do desenho, a resposta correta ali é a letra C. Certo, minha? Então, na aula de hoje a gente resolveu questões do Enem
que caem sob escala numérica. Então, tem mais uma aula para você ficar bem preparado, que a preocupação da gente na plataforma é preparar você. Um abraço a todos, já sabe, hashtag Fica em Casa Aprendendo.